Afinal, o que é parque fechado na Fórmula 1? Parque fechado é um termo muito utilizado em fins de semana de Fórmula 1, mas o que realmente significa? Basicamente, trata-se de uma área estipulada pela FIA para verificar se os carros estão de acordo com as regras. Basicamente, para inspecionar questões aerodinâmicas, questões de configuração ou até mesmo acerto do carro. O parque fechado surgiu em 2003 na Fórmula 1, mas ele já é muito antigo em outras categorias do automobilismo. O parque fechado não é só um lugar, mas sim um regime. A regra é: os carros entram em regime de parque fechado a partir das configurações de uma classificação. Após a classificação, os pilotos estacionam nas placas de primeiro, segundo e terceiro lugar e os demais pilotos vão estacionando atrás. A partir dali, eles estão em regime de parque fechado. Somente membros da FIA podem circular por esse ambiente e encostar nos carros para fazer inspeção. Depois dos pilotos estacionarem os carros após a classificação e os carros serem inspecionados, eles são devolvidos para as equipes. Após a inspeção da classificação, funciona assim. Em até 2 horas após o final da classificação, os carros precisam estar prontos para serem cobertos e selados por membros da FIA. Esse procedimento acontece dentro da garagem de cada equipe. Essa cobertura é retirada 3 horas antes da sprint shootout, classificação da sprint, ou então 5 horas antes do GP. Depois de tirar essa cobertura, os mecânicos podem fazer ajustes nos carros, mas sempre inspecionados por membros da FIA. Então eles podem fazer ajustes, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pelas regras. Mas quando realmente começa e termina o parque fechado? Ele começa a partir do Q1 da classificação e termina na volta de apresentação do GP. A mesma coisa acontece no fim de semana de sprint race, ainda que a classificação for na sexta-feira. O carro deve fazer todas as sessões com a mesma configuração. E após cruzarem a linha de chegada depois do GP, eles também precisam passar por uma inspeção da FIA. Existem uma lista de itens que podem ser trocados no regime de parque fechado. Eles é permitido trocar peças que estão quebradas como itens danificados em acidentes. Mas a peça precisa ser exatamente igual, ou seja, nada que vá mudar o acerto do carro. Essa permissão de troca inclui elementos da unidade de potência e também do câmbio, sem ser punido caso ainda esteja no limite de trocas da temporada. Basicamente, não pode haver modificações na aerodinâmica e na suspensão do carro. Apenas ajustes pontuais na asa dianteira. Se a equipe fizer algum ajuste não permitido pela FIA, o piloto deve largar do pit lane e isso é bem ruim para o desempenho da corrida. É comum vermos pilotos largar do pit lane quando um piloto bate na classificação. Nesse caso, a equipe já aproveita para fazer a troca de elementos mais complexos, que acabam gerando uma punição. Se a equipe troca unidades de potência ou elementos do câmbio fora do limite da temporada, o piloto pode perder 5, 10, 15 posições no grid de largada. Tudo isso depende da quantidade de elementos trocados. Em regime de parque fechado, a FIA permite a troca de alguns componentes e peças, além dos já citados, por conta do desgaste após as sprints. Entre elas estão discos e pastilhas de freio, sistema de escapamento e filtros de óleo do motor, filtro de ar de admissão, velas de ignição, entre outros. Você lembra de alguma desclassificação após uma corrida? Por exemplo, o Vettel desclassificado no GP do Azerbaijão em 2021. Isso ocorre porque ao menos 3 carros são escolhidos aleatoriamente para serem inspecionados após o GP. Essa escolha aleatória é feita porque não é possível checar os 20 carros de uma forma rápida. Esses 3 carros escolhidos aleatoriamente precisam estar dentro das regras da FIA ao serem inspecionados.